Perfeito. Apareceu em inglês aí. Então, vamos lá. Deixar gravadinho pro pessoal, né? Falar só rapidinho, então, esse slide aqui, porque tem gente que vai assistir a aula que ainda não fez a matrícula, tá? Então, né, a biologia celular é esse ramo que estuda, né, as células. Antigamente, esse termo era conhecido como citologia, se vocês forem procurar na literatura. Nós vamos estudar aqui toda a estrutura das células, as suas funções, a sua importância na complexidade de todos os seres vivos. E aí eu trouxe essa imagem aqui, né, que é ilustrativa para vocês entenderem o que nós estamos estudando, que o nosso organismo ele é dividido em imagens macroscópicas e microscópicas, aquilo que a gente consegue ver a olho nu e aquilo que a gente, né, só consegue visualizar através do auxílio do microscópio. Então, para chegar aqui onde nós vamos estudar, que é a célula, tudo começa lá no átomo, né? O átomo, eles vão se agrupando e formando moléculas, essas moléculas vão se agrupando e formando macromoléculas. Essas macromoléculas, elas formam uma estrutura chamada de organelas celulares. Essas organelas celulares, todo o conjunto dela vai formar a célula, que é o que nós vamos estudar nessa disciplina, vamos entender tudo que está acontecendo dentro da célula. Então, só para continuar o nosso esqueminha aqui, só para vocês visualizarem como isso sai do microscópico para o macroscópico, eu vou continuar para mostrar para vocês, mas a nossa disciplina vai focar aqui, tá bom? Então, o conjunto de células vão formar os tecidos vão formar os órgãos, nós temos aqui, né, o exemplo de um estômago. O conjunto de vários órgãos, né? Eu tenho aqui um fígado, um estômago, um intestino delgado e grosso. O conjunto de todos esses órgãos, ele vai formar, né, um sistema. E o conjunto de todos os sistemas do nosso corpo, ele vai formar um organismo, um indivíduo, que é o que a gente consegue, né, visualizar macroscopicamente. Só para nós nos situarmos aqui no nosso nível de organização para poder estudar. Célula, né? O que significa célula? Célula, ela vem do latim, a palavra célula significa pequena cavidade, né? Ela é a menor estrutura funcional e básica de todos os seres vivos. Nós vamos demonstrar já que tem uma teoria celular atrás disso, falando, né, que a célula é essa unidade funcional, é a menor unidade viva do ser vivo. Eu até coloquei uma enquetezinha lá no site perguntando para vocês, né? Todos os seres vivos são formados por células, exceto os vírus. Aí eu até perguntei lá na enquete, os vírus são seres vivos? Aí teve gente que marcou que sim, teve gente que marcou que não. Os vírus, de acordo com a teoria celular, não é considerado um ser vivo, porque, apesar de algumas pessoas acreditarem que eles são seres vivos, mas segundo a teoria celular, ele não é um ser vivo porque ele não é composto de célula. O vírus, ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, ele precisa entrar em uma célula para poder conseguir se replicar, para poder conseguir, né, passar o seu material genético adiante. Então, os vírus não são considerados seres vivos de acordo com a teoria celular, tá bom? Então, lá você... É menor que as bactérias, né, professor? Exatamente, a bactéria, sim, é considerada um ser vivo. Os vírus, não. Então, vocês já anotem isso aí, que isso é importante para vocês saberem, pode ser que caia na prova. Tem lá no fórum, não tem? Tem no fórum, tem no fórum. Eu acertei! Quem não respondeu, dá tempo de responder ainda, né? Tá ligado na aula. Vamos continuar. Professor, o vírus é bem pequenininho, bem menor que a bactéria, né, em tamanho? Isso, a gente tem vírus maiores e vírus menores, mas eles são microscópicos, a gente só consegue ver vírus com auxílio de um microscópio mesmo, né? Eles são bem pequenininhos. A gente tem bactérias menores, bactérias maiores, então acho que vocês vão ter matéria de microbiologia mais para frente, vocês vão conseguir visualizar alguns vírus e algumas bactérias no microscópio, é bem legal, é bem apaixonante, é uma disciplina muito boa. Então, para a gente poder falar, né, de célula, a gente tem que dar uma pinceladinha na história. Não tem como a gente visualizar algo que é microscópico sem falar do microscópio, né? A gente vai ter um trabalho falando sobre toda a história do microscópio que vocês irão apresentar para a gente.
Eu trouxe aqui bem rapidinho um resuminho, então depois vocês vão trazer muito mais informação para a gente, vai demonstrar um microscópio da atualidade para a gente aí, com todos os detalhes. Mas para poder, né, a gente falar da célula, vamos falar um pouquinho do primeiro microscópio. O primeiro microscópio ele foi inventado lá por Hans e Zacharias Janssen em 1590, é o relato que a gente tem na literatura. Ele era bem rudimentar, né? Parecia que uma luneta, e tinha um objetivo de um lado, né? Onde colocava o objeto de estudo, e do outro lado a ocular. Então, era bem parecido com a luneta. Então, foi meio que uma derivação da luneta, eles conseguiram lançar esse primeiro microscópio aqui, para poder conseguir visualizar estruturas pequenas. Lá em 1674, Anthony Van, ele inventou um microscópio bastante simples também, bastante rudimentar, e ele foi um dos pioneiros para poder visualizar algas, bactérias, né? Ele foi uma das primeiras pessoas que conseguiu visualizar e descrever, que visualizou células de sangue, que visualizou espermatozoide, ele conseguiu visualizar alguns micro-organismos presentes na água. Como que era esse microscópio? Esse microscópio, ele tinha aqui, né, uma placa de metal. Essa placa de metal, ele tinha alguns parafusos que eram fixados sobre a mesa. Esse lado aqui, ele tinha uma lente onde ele colocava o olho, é como se fosse assim, ele colocava o olho. E na outra ponta tem uma agulha, onde ele colocava o que ele queria estudar. Então, né, ele pegava um pouquinho de sangue, colocava a gotinha lá, e essa lente tinha um aumento, e ele conseguiu visualizar. Então, assim, esse foi um dos primeiros microscópios também relatados na nossa literatura. Aí, lá em 1663, Robert Hooke, ele criou um microscópio que é bem parecido com o microscópio óptico que nós temos hoje, né? Só que é um microscópio da época de madeira, né? Hoje, nossos microscópios são eletrônicos, com material mais robusto, né? Mais encorpado. Então, hoje tem lente biocular, a gente consegue ver com os dois olhos ao mesmo tempo. Naquela época, ele criou esse microscópio aqui, ó, um microscópio de madeira, onde tinha uma base bem parecida, que ele colocava o seu objeto de estudo, aqui tinha um sistema de lente de aumentos, e ele colocava um dos olhos aqui, né, na ocular, e conseguia visualizar. O que ele descobriu com esse microscópio? Ele foi a primeira pessoa que descobriu a célula, vamos assim dizer. Na época, pensava-se que era a célula, mas o que ele descobriu naquela época, na verdade, era a parede celular. A parede celular do quê? De vegetais. Ele era um estudioso de plantas. Então, ele colocou uma folha lá nesse microscópio e ele enxergou isso aqui quando ele colocou lá. Um emaranhado aqui de parecia uma rede. Ele conseguiu ampliar essa rede, ele conseguiu ver como se fossem pequenas colmeias. E ele batizou essas pequenininhas colmeias, né, de célula. Que célula, porque está em latim. Então, ele foi a pessoa que deu nome à nossa célula, que hoje nós conhecemos. Só que nessa época, ele pensava que tinha descoberto a célula, mas não descobriu. Isso aqui era a parede celular, e isso só foi descoberto mais tarde por dois outros estudiosos. Antes de falar desses dois estudiosos, né, que concluíram a teoria celular, que é a teoria que nós utilizamos até hoje, um outro estudioso chamado Robert Brown, em 1831, ele colocou um conceito. Ele falou que a massa de protoplasma limitada por uma membrana celular e possuindo um núcleo, ou seja, ele conseguiu enxergar um núcleo pela primeira vez. Então, aqui, quando ele visualizou aqui nessas plantas, ele achava que tinha visto a célula por inteiro, mas não tinha visto. Quando o microscópio ele melhorou, esse estudioso conseguiu dar um zoom e conseguiu ver pela primeira vez o núcleo de uma célula, um material densozinho, lá dentro daquela pequena cavidade. E lá em 1838, Matias, que estudava os vegetais, as plantas, ele afirmou que todos os tecidos vegetais, eles eram compostos por células. E Teodoro afirmou que todos os tecidos de animais, porque ele estudava animais, eram também formados por célula. Os dois, juntos, formaram a teoria celular, onde todos os organismos, sejam eles vegetais ou animais, são formados por célula. E afirmaram ainda nessa teoria que a célula, ela é a unidade morfofisiológica funcional de todos os seres vivos. Anotaram aí que isso é importante?
Quem foi que criou a teoria celular e o que que essa teoria disse? Fica a dica, né? Então, vamos lá. Aí, essa teoria, né, foi passando ao longo dos anos, e o que diz hoje a teoria celular? Apenas se confirmou tudo o que eles disseram naquela época, que realmente todos os seres vivos são formados por células, que a célula é uma unidade morfofisiológica de todos os seres vivos, e que toda célula sempre surge de uma célula pré-existente. Então, para que uma célula possa existir, ela vai se derivar de uma outra célula. Nós vamos ter a apresentação aí de um trabalho falando, né, sobre diferenciação celular, célula totipotente, que a partir de uma única célula, né, célula-tronco, célula totipotente, a partir de uma única célula, todas as outras células do nosso organismo vão se derivar e vão se diferenciar a partir dela. Então, daqui uns dias a gente vai falar sobre isso de novo, tá? Mas um pouquinho mais a fundo. Essa teoria afirmou também que a célula é a menor unidade da vida, né? E lembrando aqui, reforçando que vírus é acelular, vírus não é um ser vivo, porque ele não tem célula, ele é um parasita intracelular obrigatório. Alguma dúvida? Volta aí, professor, repete até o começo desses slide A aí. senhora pode repetir, professora? Eu não entendi. Claro, claro que posso. Eu falei no slide anterior que nós temos, né, dois estudiosos que formaram a teoria celular, que é o Matias e o Theodor. Os dois afirmaram que todos os organismos eles são formados por células e que a célula é a unidade morfofisiológica funcional dos seres vivos, né? Aí, ao longo dos anos, essa teoria foi apenas se confirmando que realmente todos os nossos seres vivos são compostos por células, exceto os vírus. Os vírus não são compostos por células, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. E também se afirmou ao longo do tempo que toda célula surge a partir de uma célula pré-existente. Então, uma célula sempre vai surgir de outra célula. E que a menor unidade da vida é a célula, ok? Ok. Beleza, então vamos lá. Gente, é legal estudar célula, né? Agora vocês vão estar apaixonados em célula, igual eu sou apaixonada. O que que nós também precisamos saber? As células têm algumas divisões, né? Os grupos celulares têm algumas divisões. Os seres podem ser unicelular ou multicelulares. Unicelular, o nome já fala, né? É um organismo formado por uma única célula, e multicelular ou pluricelulares, vocês podem encontrar os dois termos na literatura, são organismos formados por várias células. Então, aqui eu trouxe aqui essa classificação para mostrar para vocês, né? Nos seres unicelulares, nós temos os exemplos protozoários, que é uma célula só, temos aqui 3 protozoários mostrando para vocês, algumas bactérias, né, são formadas por uma única célula, algumas leveduras também são seres unicelulares. Já os seres pluricelulares são os organismos formados por várias células, são organismos mais complexos. Então, que nós temos aqui, né, temos uma planta, temos algumas algas, temos alguns cogumelos, os vertebrados e invertebrados. Todos os outros seres mais complexos são seres pluricelulares. Então, qual é a vantagem dos seres multicelulares sobre os seres unicelulares? Então, quando a gente fala em ser multicelular, a gente vai pensar em variabilidade, diferenciação, um organismo que tem várias estruturas. Nós que somos seres multicelulares, temos diversos tipos de células no nosso corpo. Se eu pegar o exemplo da planta, ela tem o caule, ela tem a folha, ela tem a flor, né? Se pegar o exemplo do corpo de um animal, ele, né, se diferencia, tem o pelo, né? Tem as vísceras. Então, essa diferenciação faz um organismo ser chamado de multicelular. Os organismos multicelulares também têm um tamanho maior, têm uma eficiência energética muito maior, e eles sempre vão se adaptar com maior facilidade aos ambientes. Então, a gente pode se adaptar a temperaturas mais altas, temperaturas mais baixas. Já os organismos unicelulares, eles são organismos que eles são específicos de por exemplo, uma determinada temperatura. Se ele está acostumado lá com a temperatura de 30 graus, se você colocar em 100 graus, ele vai morrer.
Então, claro que Começo ao fim, mesmo claro que os temperatura. multicelulares também, se a gente pegar os extremos, isso também vai acontecer, claro. Eu usei um exemplo muito extremo, né? Mas às vezes pequenas variações de temperatura, né, nos organismos unicelulares vão fazer com que esses organismos morram, tá bom? Começo ao fim, na mesma temperatura, professor? Os unicelulares do começo ao fim. Alguns, eles conseguem se multiplicar melhor em algumas temperaturas. Por exemplo, se eu pegar um ser unicelular como uma levedura, se eu falar aqui da cândida, né, SP, qualquer espécie de cândida, a gente tem várias espécies, tem álbicas, tem, enfim, várias. Se eu pegar a cândida, que ela faz parte da microbiota, e eu condiciono ela a temperaturas mais elevadas, eu favoreço com que ela se prolifere. Ela tem preferência por temperaturas um pouco mais elevadas. Mais elevada, sim, 38, 40 graus. Então, assim, esse tipo de temperatura às vezes favorece a proliferação de outros organismos. Alguns, a grande maioria, quando você baixa a temperatura, o metabolismo tende a baixar. Isso é uma característica bem comum dos seres unicelulares, tá bom? Se alguém pedir para repetir os nomes dos criadores da Da teoria. A teoria celular. Tá aqui, ó. Matthias Schleiden e Theodoro Schwann. Se não tiver certo, pronto? Mas tem um slide lá no sistema, tá bom? Dito que nós temos, né, as células podem se diferenciar em unicelulares e pluricelulares, nós também temos outra classificação das células. As células, elas podem ser procariontes ou eucariontes. Na literatura, vocês podem encontrar o termo procariotos e eucarioto, também está certo, tá bom? São termos, são apenas variantes, sinônimos, vocês podem ficar tranquilos. Se ficar pensando que está errado, não, tá? Tudo tranquilo. Então, né, quando a gente fala de procarionte, a gente pega um nomezinho e divide no meio, a gente fala de pro significa primeiro, e cário significa núcleo. Então, primeiro núcleo, quando você pensar em procarionte, é o primeiro núcleo primitivo, foi o primeiro núcleo, né, estudado. São as células mais velhas, as primeiras descobertas que estão há milhares de anos já no nosso planeta. Quando eu falo de eu significa verdadeiro, cário, núcleo. Então, tem um núcleo verdadeiro. Vocês vão perceber que as células eucariontes, elas têm um núcleo verdadeiro e isso confere a ela uma organização celular muito maior, uma estrutura celular muito maior. As células procariontes, por serem primitivas, são células completamente desorganizadas, com material genético disperso lá no núcleo, tá bom? Eu tenho exemplos aqui de elementos procariontes, que são, né, as bactérias e as arqueias, e os eucariontes, a gente pode ter tanto células animais como vegetais, aí tem exemplo algas, fungos e protozoários. Só lembrando para vocês mais uma vez que vírus não é célula, tá bom? O vírus está de fora. Então, as células procariontes, como eu falei, elas surgiram há bilhões de anos no nosso planeta, elas são as células, né, primeiro, primitivas, são células simples. A estrutura delas sempre vai ser muito inferior, eu vou mostrar as duas para vocês verem como que a diferença a organização da célula procarionte é bem inferior à eucarionte, então ela não apresenta núcleo, se você reparar aqui, ó, o material genético dela, que é esse roxinho, está completamente solto lá dentro do citoplasma dela. Então, você não está enxergando organelas celulares, a gente não tem presença de citoesqueleto, que é o que dá sustentação, né, para a nossa célula. E um exemplo dessas células são algumas bactérias e as cianobactérias. Cianobactérias são algas, elas têm esse nome porque ela possui uma coloração azul. Então, quando elas são visualizadinhas aqui, né, a gente tem essa coloraçãozinha azulzinha aqui, que deu esse nome, cianobactérias. Então, ó, se você reparar bem aqui uma célula procarionte, eu só tenho aqui, né, o capsídeo, o flagelo, que é para poder a célula se movimentar, se locomover, e o seu material genético disperso aí dentro, né, do citoplasma.
Já as células eucariontes, não, elas são umas células bem complexas, completamente organizadas, né? Tem um núcleo verdadeiro, ela vai ter várias organelas, então, ó, se a gente reparar uma célula eucarionte, tem aqui a parede celular, aqui eu tenho mitocôndria, tenho citoplasma, tenho ribossomos, né? Tem o núcleo, tem o nucleolo lá dentro, tem o complexo de Golgi, tem o retículo endoplasmático liso e rugoso. Eu vou falar já já um pouquinho de cada um deles para vocês, né? Vou passar rapidinho o que é cada um, e depois a gente vai ter aula específica falando sobre cada uma das organelas celulares, que é isso que bota a nossa célula para funcionar. Vocês vão ficar apaixonados ver essa célula funcionando aqui. Tanto de coisa que acontece aqui dentro dessa célula. Então, as células eucariontes têm essa complexidade. Gente, a Só nossa para aula avisar, falta tem mesmo. um minuto. Eu vou encerrar e já mandar o link para a gente continuar, tá bom? Perfeito? Sim. Beleza. Perfeito. Ok, professor.